Sentei na ponta da mesa de jantar da minha mãe, observando minha irmã Victoria assinar a última página dos documentos de transferência com um leve floreio. A pulseira de diamantes dela refletia a luz da tarde enquanto largava a caneta, com uma expressão que misturava triunfo e uma falsa compaixão. Pronto, disse Victoria, deslizando os papéis na minha direção. Você assinou os documentos transferindo a maior parte da empresa para mim. Agora eu tenho o controle legal do negócio. Não se preocupa, Emily. Eu vou cuidar bem disso. Mamãe sorriu, radiante do outro lado da mesa. Isso é tão generoso da sua parte, querida. Assumir o negócio da sua irmã justo agora que ela está passando por dificuldades. Nem todo mundo faria isso. Família ajuda família, respondeu Victoria, embora o tom deixasse claro que ela se via como alguém fazendo um grande favor, não como quem estava tomando o controle da minha empresa. A Emily claramente não estava preparada para lidar com a complexidade de administrar um negócio. Melhor deixar isso com alguém que realmente entende de gestão. Meu irmão Derek concordou com a cabeça. Faz sentido. A Emily sempre foi mais criativa. Não tem muito perfil para o mundo dos negócios. A Victoria tem MBA, experiência e contatos. Essa é a decisão certa. Tomei um gole do meu café, sem dizer nada. Você está sendo muito madura, Emily, disse meu pai, dando um leve tapinha na minha mão. Eu sei que não é fácil admitir quando algo foge do seu controle, mas aceitar ajuda é sinal de sabedoria. Sabedoria? Repeti em voz baixa. Sim, disse Victoria, guardando os documentos na pasta de couro. E, sinceramente, Emily, você devia estar aliviada. Gerenciar uma empresa é estressante. São muitas decisões, muita responsabilidade. Agora você pode focar no que faz melhor. Talvez consultoria independente ou algo assim. Agora eu controlo toda a empresa. Seu escritório em casa é bonitinho, acrescentou minha mãe. Bem charmoso. Mas a Victoria tem um escritório de verdade, no distrito financeiro. Estrutura adequada. É disso que uma empresa precisa para crescer. Empresa em crescimento? É isso mesmo que você acha? Perguntei. Victoria soltou uma risada aguda, aquela que eu conhecia desde sempre. Emily, eu vi suas finanças. Você mal está se mantendo. Alguns clientes pequenos, receita baixa, nenhum crescimento real. Isso aí é praticamente um projetinho no máximo. Mas com a minha gestão, minha visão estratégica e minha rede de contatos, dá para transformar isso em algo de verdade. Transformar em algo, repeti. Não fica ressentida, disse Derek. A Victoria está tentando ajudar. Ela vai profissionalizar tudo, trazer clientes de verdade, organizar a estrutura. Você devia agradecer. Eu agradeço, respondi, simples. A expressão de Victoria suavizou um pouco, quase como se demonstrasse compaixão. Eu sei que esse projeto é importante para você, Emily. Você trabalhou nele por... O quê? 3 anos? Mas às vezes a gente precisa aceitar que o nosso melhor não é suficiente, e não tem problema nisso. Mamãe concordou. Nem todo mundo nasceu para empreender. Você tentou, querida. Agora deixa-me a experiência da sua irmã levar isso para frente. Olhei meu relógio. 14h47. O momento perfeito. A transferência já foi concluída? Perguntei. Completamente, respondeu Victoria dando um leve tapinha na pasta. Pedi para o meu advogado preparar tudo. Está tudo dentro da lei e é totalmente válido. A partir de hoje, eu passo a ter controle sobre a empresa, seus ativos e a gestão dos contratos com clientes e toda a propriedade intelectual. Você fica com uma participação passiva de 20%, o que já é bastante generoso, considerando a situação atual. Muito generoso, eu disse. Amanhã mesmo começo a entrar em contato com os clientes, continuou Victoria. Explica para eles que o serviço vai continuar normal e que provavelmente vai até melhorar com a nova gestão. Os clientes... Eu disse. Sim, você devia mesmo falar com eles. Victoria franziu a testa. Emily, você está sendo sarcástica?
De jeito nenhum. Acho ótimo você falar com eles. Eles vão achar essa mudança bem interessante. Derek se inclinou para a frente. O que você quer dizer com isso? Antes que eu respondesse, meu telefone vibrou. Olhei para a tela. Com licença, preciso atender. Levantei e fui até a sala de estar para atender. Emily Tim falando. Senhorita Tim, aqui é o diretor Roberts, da divisão de fiscalização da CVM. Estamos acompanhando a situação com base nas informações que você forneceu. Se houver tentativa de uso dos dados, vamos intervir. Sim, acabamos de concluir a transferência. Perfeito. E ela assinou tudo de livre e espontânea vontade, sabendo que estava assumindo o controle da empresa? Sim, ela insistiu nisso. Realmente acreditava que estava me ajudando. Houve uma breve pausa, seguida de um leve suspiro. Senhorita Tim, investigo fraudes corporativas há 20 anos. É raro ver alguém assumir voluntariamente o controle de uma empresa sob investigação. Imaginei que isso chamaria sua atenção, respondi. Estamos a poucos minutos. Tente manter todos aí. Eles não vão sair, garanti. Voltei para a sala de jantar. Todos me observavam, curiosos e tensos. Quem era? Perguntou minha mãe. Trabalho, respondi, sentando novamente. Victoria estreitou os olhos. Que trabalho? Você não tem mais empresa, lembra? Agora ela está sob meu controle. Por enquanto, respondi. Emily, o que está acontecendo? Perguntou meu pai. Você está estranha, disse Derek. Calma demais, sem discussão, sem reação. Isso não é você. Talvez eu só esteja aliviada, falei. Como você disse, aceitar ajuda é sábio. Victoria não pareceu convencida. Tem alguma coisa errada. Emily, o que você não está contando? Tem bastante coisa que eu não contei, respondi. Mas vocês já vão descobrir. Descobrir o quê? Perguntou minha mãe, tensa. Antes que eu respondesse, a campainha tocou. Todos olharam para a porta. Você está esperando alguém? Ela perguntou. Sim, eu disse. Vieram falar com a Victoria. Victoria se levantou rapidamente. Comigo? Eu não estou esperando ninguém. Melhor atender a porta, falei. Mamãe foi até a entrada confusa. Vi quando ela abriu a porta e encontrou 4 pessoas de terno, 3 homens e uma mulher, todos com crachás. Senhora Tim, disse a mulher. Sou a diretora Sarah Roberts, da Comissão de Valores Mobiliários. Estamos procurando por Victoria Tim. O rosto de Victoria perdeu a cor. Comissão de Valores? O quê? Por quê? A diretora Roberts entrou na sala, acompanhada pelos outros. Precisamos que você vá conosco para responder algumas perguntas sobre possíveis irregularidades financeiras, violações e uso indevido de dados. Victoria abriu a boca, mas não conseguiu falar. Derek se levantou de repente. O que está acontecendo? Sua irmã acabou de assumir o controle de uma empresa que já vinha sendo analisada, disse a diretora Roberts, apontando para a pasta de Victoria. Ao assumir o controle da empresa e utilizar registros financeiros inconsistentes, ela pode ser responsabilizada por crimes relacionados à fraude. Isso é absurdo, disse Victoria, recuperando a voz. A empresa da Emily é só uma consultoria pequena. Não é uma consultoria, eu disse calma. Todos se viraram para mim. O quê? Sussurrou minha mãe. A empresa que a Victoria assumiu não é uma consultoria, repeti. Eu criei uma empresa com irregularidades já sendo acompanhadas pelas autoridades, justamente para identificar quem tentasse explorar isso de forma ilegal. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A diretora Roberts assentiu, satisfeita. Talvez seja melhor você explicar, disse ela. Sua família precisa entender o que está acontecendo. Levantei e caminhei até a janela. Há 3 anos, Victoria tentou roubar um dos meus clientes, um cliente importante. Ela agiu por trás de mim, entrou em contato direto com eles, disse que era minha sócia com autoridade para renegociar nosso contrato e depois tentou direcionar todos os pagamentos para uma conta sob controle dela. Eu não fiz nada disso, rebateu Victoria. Fez sim.
respondi com calma. O cliente me contou tudo na mesma hora. Eles acharam estranho que minha sócia não soubesse detalhes básicos do trabalho que estávamos fazendo. Eu te confrontei, e você negou tudo. Disse que o cliente estava mentindo, que eu era paranoica, que não sabia lidar com concorrência. Mamãe balançou a cabeça em negação. Victoria não faria isso. Ela fez. Interrompi. E naquele momento percebi que, se ela tentou uma vez, tentaria de novo. Então, passei a documentar tudo com mais cuidado e, com orientação jurídica, organizei uma estrutura empresarial que já estava sendo acompanhada pelas autoridades, justamente para identificar qualquer tentativa de uso indevido. O rosto de Derek ficou pálido. Você criou uma empresa fictícia, uma empresa de fachada, explicou o diretor Roberts. Isso por si só é permitido, mas a senhorita Chin incluiu registros financeiros com inconsistências já identificadas e sinalizadas para análise, mostrando receitas impressionantes de clientes que não existiam. Ela montou um negócio que parecia bem-sucedido, mas que na verdade tinha inconsistências claras. Mas eu não cometi fraude, eu disse. Eu criei uma empresa com irregularidades já sendo acompanhadas pelas autoridades, justamente para identificar quem tentasse explorar isso de forma ilegal. Era exatamente o que Victoria pretendia fazer. Victoria balançava a cabeça sem parar. Não, isso é uma armadilha. Você me enganou. Armadilha exigiria que alguém fosse induzido a cometer algo que não faria normalmente. O diretor Roberts respondeu. Sua irmã documentou um padrão de comportamento suspeito e colaborou com a investigação. Você tomou suas decisões por conta própria. Ninguém te obrigou a tentar assumir o negócio dela. Eu não roubei, insistiu Victoria. Ela me deu. Ela assinou os documentos de transferência. Depois de você passar 3 meses convencendo nossa família de que eu era incapaz e precisava abrir mão do controle, falei. Depois de dizer para a mamãe e para o papai que meu negócio estava indo mal e que eu não daria conta. Depois de preparar documentos transferindo a empresa e me pressionar a assinar. Isso não foi um presente, Victoria. Foi pressão. Peguei meu celular. Eu tenho gravações. Todas as conversas em que você me pressionou a transferir a empresa. Todas as reuniões de família em que você abalou minha confiança. Todas as ligações em que você dizia que a empresa ficaria melhor sob seu comando. Quer ouvir? A expressão de Victoria passou da negação para o desespero. Você gravou a gente? Eu gravei as minhas conversas com você, corrigi. Essas gravações foram feitas dentro da lei e com orientação de advogado. O agente William se apresentou. Senhorita Chin, Victoria Chin, a gente precisa que você vá conosco para responder algumas perguntas. Precisamos entender suas intenções com a empresa transferida, seu conhecimento sobre os registros financeiros e o que você pretendia fazer com esses dados para conseguir empréstimos ou investimentos. Empréstimos. Papai falava disso toda semana. Esse era o plano, não era, Victoria? Perguntei. Assumir o controle do meu negócio, usar os números impressionantes para conseguir um empréstimo grande e usar essa receita inventada como garantia. Isso pode configurar fraude. O silêncio dela respondeu tudo. Mamãe se sentou, abatida. Victoria, me diz que a Emily está mentindo. Diz que você não pensou nisso. Victoria abriu a boca, mas não conseguiu falar. Precisamos ir, disse o diretor Roberts com firmeza. Senhorita Chin, você pode procurar um advogado. Você tem o direito de ficar em silêncio, embora isso ainda seja parte de uma investigação, não uma prisão. Considerando o material apresentado pela senhorita Chin, há indícios fortes, mas isso ainda depende da investigação. Acusações? Perguntou Derek. Vocês realmente vão acusá-la? As possíveis acusações incluem fraude corporativa e outras irregularidades financeiras, explicou o diretor. Mas tudo depende de como a investigação evoluir. A questão é se ela vai colaborar, o que pode influenciar as decisões futuras. Victoria olhou para mim com uma mistura de raiva e sensação de traição. Você fez isso comigo, me colocou nessa situação, acabou com a minha vida. Não, respondi com calma.
Tudo o que fiz foi documentado e conduzido com orientação jurídica para garantir que eu não estivesse cometendo nenhuma ilegalidade. Você fez suas escolhas. Eu estava tentando te ajudar, ela disse entre dentes. Você estava tentando tomar o que era meu, corrigi. Na primeira vez, eu deixei passar porque você é minha irmã. Desta vez, registrei tudo e esperei você agir. Mamãe chorava. Emily, como você pôde fazer isso com a sua irmã? E como ela pôde tentar me prejudicar? Retruquei. Como vocês puderam apoiar isso, dizendo o tempo todo que eu era incapaz e precisava da ajuda da Victoria? Isso não aconteceu sozinho. Todos vocês contribuíram para que eu abrisse mão da empresa. Meu pai dizia toda semana que estava tentando ajudar, sem nunca sequer pedir para ver os números. Acreditaram na avaliação da Victoria sem conferir nada. Me pressionaram a abrir mão do controle, apenas com base na palavra dela. Balancei a cabeça. Isso não é ajuda, é favoritismo. O agente Park se aproximou. Senhorita Tim, precisamos ir agora. Victoria segurou a bolsa com as mãos trêmulas. Isso está errado. Vou falar com meu advogado. Vou contestar tudo. É um direito seu, disse o diretor Roberts. Mas é importante dizer que a documentação da senhorita Tim é extensa. 3 anos de conversas registradas, dados financeiros inconsistentes que você analisou, documentos que mostram sua intenção de assumir a empresa e tentativas iniciais de buscar financiamento com base nesses dados. O caso está bem documentado. Pedidos de empréstimo? Sussurrou minha mãe. Victoria, você já fez isso? Victoria não respondeu. Ela só me olhava com um ódio que eu nunca tinha visto antes, misturado com incredulidade. Eu confiei em você, disse ela. Você é minha irmã. E você tentou se aproveitar de mim, respondi. 2 vezes. Confiança precisa existir dos 2 lados. Enquanto os agentes a levavam até a porta, a situação finalmente caiu como um peso sobre minha família. Derek se jogou em uma cadeira, pálido. Papai ficou parado, sem reação. Mamãe continuava chorando baixo. O diretor Roberts parou antes de sair. Senhorita Tim, Emily Tim, precisamos que você vá ao escritório amanhã às 9 da manhã para prestar depoimento formal. Estarei lá, respondi. Você fez um trabalho muito bem organizado. Esse tipo de documentação ajuda bastante em investigações. Ele olhou para minha família. Ela identificou um padrão de comportamento suspeito e colaborou com a investigação. Depois que saíram com Victoria, a casa ficou em silêncio, quebrado apenas pelo choro baixo da minha mãe. Finalmente, Derek falou. Você planejou isso por 3 anos. 3 anos fingindo que seu negócio não ia bem, deixando a Victoria te sabotar, fazendo todo mundo acreditar que você não sabia o que estava fazendo. Tudo isso para chegar até aqui. Sim, confirmei. Isso é sociopatia, disse Derek. Isso é justiça, corrigi. Victoria cometeu fraude há 3 anos e ninguém acreditou em mim. Ela saiu impune. Então criei uma situação em que ela repetiria a fraude, mas desta vez com documentação tão completa que não daria para negar. Mas ela é sua irmã, disse minha mãe chorando. E eu sou irmã dela, respondi. Isso não impediu que ela tentasse me prejudicar 2 vezes. Papai finalmente conseguiu falar. E o negócio? Seu negócio de verdade? O que você faz exatamente? Consultoria em investigação de fraudes corporativas, expliquei. Eu ajudo empresas a identificar e documentar fraudes internas, e sou muito boa nisso. Nos últimos 3 anos, ajudei a levar adiante 17 casos. Este será o 18º. Você é investigadora de fraudes, disse Derek devagar. E todos nós achávamos que você era uma consultora fracassada. Vocês acreditaram no que Victoria disse, corrigi. Ela afirmou que eu estava fracassando, e vocês aceitaram sem questionar. Nenhum de vocês pediu para ver meus dados reais, conhecer meus clientes de verdade ou visitar meu escritório. Vocês simplesmente presumiram que Victoria estava certa porque ela tem um MBA. Mamãe repetia isso toda semana. Ela trabalha no setor financeiro. Achamos que ela sabia o que dizia. Ela não entende nada de finanças, respondi.
Mas sabia muito bem o que estava fazendo quando tentou roubar meu primeiro cliente e também quando assumiu a empresa fictícia. O MBA não a tornou honesta. Isso só a deixou mais sofisticada na forma de agir. Derek se levantou de repente. Eu preciso ir. Não consigo lidar com isso agora. Antes de ir, falei. Você precisa saber que todos vocês também aparecem nas gravações. Cada vez que me pressionaram a transferir a empresa, cada vez que disseram que eu era incapaz, cada momento em que validaram o que estava acontecendo, tudo está registrado. A CVM tem esse material. Eles não vão acusar vocês porque não houve ganho financeiro, mas a participação de vocês está documentada. O rosto de Derek ficou vermelho. Você gravou todo mundo? Gravei as conversas das quais participei, respondi. Tudo dentro da lei e necessário para demonstrar a pressão envolvida nas ações da Victoria. Pressão, repetiu meu pai. Você está dizendo que ajudamos nisso? Vocês criaram o ambiente que permitiu isso acontecer, expliquei. Passaram meses me convencendo de que eu estava fracassando, que precisava da ajuda da Victoria, que transferir a empresa era a melhor decisão. Era exatamente o cenário que ela precisava. Pressão familiar para fazer parecer que tudo era consensual. Mamãe se levantou, tremendo. Saia! Olhei para ela. O quê? Sai da minha casa, disse, agora mais firme. Você fez isso. Você armou tudo contra sua própria irmã. Usou a própria família. Você não é a filha que eu criei. Não, concordei. Não sou mesmo. Sou a filha que aprendeu que a família acredita mais nas mentiras de um filho do que na verdade do outro. Sou a filha que entendeu que precisa registrar tudo, porque ninguém acredita só na sua palavra. Sou a filha que aprendeu que, às vezes, a única forma de conseguir justiça é agir. Isso não é justiça, disse minha mãe. Isso é vingança. São as duas coisas, respondi com calma. Victoria cometeu um crime. Eu documentei. Agora ela vai lidar com as consequências legais. É assim que funciona. Você poderia simplesmente ter se afastado, disse meu pai. Parado de lidar com ela. Não precisava chegar a esse ponto. Eu tentei isso, respondi. Depois da primeira tentativa, me afastei. Mas Victoria não parou. Ela continuou interferindo na minha vida profissional, tentando me prejudicar e se preparando para fazer isso de novo. A única forma de impedir foi deixar que ela tentasse algo sem valor e fosse descoberta. Derek balançou a cabeça. Isso é doentio. O doentio é que ninguém acreditou em mim há 3 anos, quando eu disse que Victoria tentou roubar meu cliente, respondi, levantando a voz pela primeira vez. O doentio é vocês terem assumido que eu era incompetente sem prova nenhuma. O doentio é protegerem alguém que agiu errado só porque ela parecia mais qualificada. Estávamos tentando te ajudar, insistiu minha mãe, achando que você estava fracassando e te pressionando a desistir. Sem nunca perguntar se eu realmente precisava, completei. Peguei minha bolsa. Você tem razão, mãe. Eu preciso ir. Mas antes, vocês precisam entender uma coisa. Victoria pode responder por crimes federais. Vai haver investigação, possivelmente um julgamento. E vocês podem ser chamados para depor sobre a pressão familiar, os documentos, tudo o que aconteceu. Isso não terminou. Está só começando. Caminhei até a porta, depois parei e voltei. Para deixar claro, eu amava Victoria. Eu amo vocês. Mas amor não substitui honestidade, nem justifica erro. Ela tentou me prejudicar. Eu impedi. Isso não é vingança. É me proteger. Saí antes que alguém dissesse mais alguma coisa. Do lado de fora, fiquei sentada no carro por um tempo, esperando a adrenalina baixar. Meu celular vibrou. Era uma mensagem do diretor Roberts. Ela foi levada para prestar depoimento formal. As acusações vão depender do andamento da investigação. Você fez um ótimo trabalho, senhorita Chin. O caso está bem documentado. Respondi. Obrigada. Até amanhã às 9. Outra mensagem chegou logo depois, de um número desconhecido. Senhorita Chin, aqui é o advogado de Victoria.
Martin Goldstein. Preciso falar com você sobre a possibilidade de resolver essa situação. Minha cliente cometeu um erro, mas não teve má intenção. Podemos resolver isso em família. Fiquei olhando a mensagem por alguns segundos antes de responder. Seu cliente pode ser responsabilizado por crimes relacionados à fraude. Isso não é uma questão familiar. É um assunto legal. As autoridades têm toda a documentação. Não há o que negociar. A resposta veio quase na hora. Ela é sua irmã. Você realmente quer levar isso adiante por causa de um conflito comercial? Não é um conflito comercial, respondi. É fraude. E sim, eu quero que haja consequências, mesmo quando envolve família. Bloqueei o número e segui para meu escritório de verdade. Não era em casa, mas uma sala comercial no centro da cidade, onde administro minha empresa de consultoria. A empresa que ajuda outras empresas a identificar fraudes. A empresa que já participou de 17 casos e está prestes a chegar ao 18º. Minha assistente, Jennifer, levantou o olhar quando entrei. Como foi? Deu certo, respondi. Ela assinou tudo, foi levada para prestar depoimento e agora o caso segue em investigação. Jennifer balançou a cabeça impressionada. 3 anos? Você manteve isso por 3 anos? Precisava ser cuidadosa, expliquei. Casos assim exigem muita documentação. E eu precisava ter certeza de que ela tentaria de novo. Uma tentativa pode parecer engano. 2 mostram um padrão. Jennifer assentiu. Sua família deve estar abalada. Eles estão revoltados, admiti. Acham que eu preparei tudo, que fui vingativa, que deveria ter resolvido de outra forma. Deveria? Perguntou Jennifer. Pensei por um instante. Há 3 anos, Victoria tentou tirar de mim um cliente de $50.000. Eu a confrontei em particular. Ela negou. Minha família não acreditou em mim. Nada aconteceu. Então não. Resolver em particular não funciona quando ninguém acredita em você e quem erra não sofre consequência. Jennifer concordou. E esse caso ainda pode ajudar outras pessoas, acrescentei. Vai servir como exemplo. Outros profissionais podem aprender com isso. O erro da Victoria pode virar um alerta para outros. Meu telefone tocou. Era minha mãe. Deixei tocar até cair na caixa postal. Logo depois, chegou a notificação de mensagem. Coloquei no viva voz. Era minha mãe. Seu pai e eu conversamos. Achamos que você está certa em algumas coisas. Não acreditamos em você há 3 anos, e deveríamos ter acreditado. Nós te pressionamos a transferir a empresa sem verificar os fatos. Nós permitimos o comportamento da Victoria. A responsabilidade também é nossa. Mas isso já passou de todos os limites. Ela pode acabar sendo presa. Emily, sua irmã pode ir para a prisão por algo que você ajudou a expor. Por favor, me liga. A gente precisa resolver isso. Apaguei a mensagem de voz. Jennifer me observava com atenção. Você está bem? Estou, respondi. E para minha própria surpresa, eu realmente estava. A culpa que eu imaginei sentir, o arrependimento, a dúvida, nada disso apareceu. Victoria cometeu um crime. Eu registrei tudo. A justiça estava seguindo seu curso. E agora? Perguntou Jennifer. Amanhã vou prestar meu depoimento formal à CVM. Meu advogado já havia orientado todo o processo antes de qualquer ação. Depois disso, provavelmente haverá uma audiência preliminar na próxima semana. Victoria vai se declarar inocente. É óbvio que o advogado dela vai tentar negociar um acordo. A CVM deve oferecer alguma alternativa, reduzindo possíveis acusações em troca de cooperação e restituição. Se ela tiver juízo, vai aceitar. E se não tiver, o caso segue para julgamento. Toda a documentação será apresentada em audiência pública. As gravações dela me sabotando, me pressionando, preparando os documentos de transferência, os pedidos de empréstimo feitos com base em receitas falsas, todo o padrão de comportamento. Se for condenada, a pena pode ser mais pesada do que em um acordo. Você pensou em tudo, comentou Jennifer. Tive 3 anos para pensar em tudo, respondi.
Cada possível desfecho, cada risco, cada detalhe jurídico. Isso não é impulso, Jennifer. É estratégia. Meu telefone tocou novamente. Derek. Dessa vez, atendi no viva voz. O que foi? Eu disse. Emily, a mamãe está desesperada. O papai também não está bem. Você precisa voltar e conversar com a gente. Conversar sobre o quê? Sobre resolver isso? Sobre dar um jeito na situação? Victoria errou, mas ela não merece enfrentar acusações federais. Ela é da família. Da família que cometeu fraude, respondi. Eu disse isso 2 vezes. Na primeira, você alegou que não havia provas, que era minha palavra contra a dela. Na segunda, eu já tinha uma declaração formal do cliente, descrevendo a tentativa da Victoria de desviar pagamentos. Eu não usei isso há 3 anos porque ainda tentava preservar a família, mas guardei tudo. Agora a CVM já tem esse material. Derek ficou em silêncio por alguns segundos. Você planejou isso desde o começo. Eu documentei crimes desde o começo, corrigi. Victoria escolheu cometê-los. Eu só escolhi registrar. Ela é sua irmã, disse Derek com a voz falhando. Como você pôde fazer isso com ela? E como ela pôde fazer isso comigo? Rebati. Essa é a pergunta que você deveria estar fazendo. Como Victoria foi capaz de tentar tirar algo da própria irmã? Como passou 3 anos me sabotando, me prejudicando, se preparando para cometer fraude contra mim? Por que eu sou a vilã por impedir isso? Porque você armou tudo para que ela fosse pega, disse Derek. Você criou uma situação planejada. Eu criei uma situação que mostrou quem ela realmente era, corrigi. Victoria poderia ter recusado. Poderia ter sido honesta. Poderia ter me apoiado em vez de tentar me prejudicar. As escolhas foram dela. Eu só registrei. Nós somos sua família, insistiu Derek. Isso deveria significar alguma coisa. Significou, respondi em voz baixa. Foi por isso que eu esperei 3 anos. 3 anos para que ela reconhecesse o primeiro erro, pedisse desculpas e mudasse. Isso não aconteceu. Pelo contrário, ela piorou. Então sim, a família importava, mas não o suficiente para ignorar a justiça. Encerrei a ligação e desliguei o telefone. Jennifer ficou em silêncio por um momento. Você acha que eles algum dia vão entender? Provavelmente não, admiti. Para eles, Victoria sempre será a vítima e eu a culpada. Tudo bem. Não estou fazendo isso para que eles entendam. Estou fazendo porque é o correto. É mesmo? Perguntou Jennifer. Certo? Não estou julgando, só quero entender. Denunciar a própria irmã é realmente o certo? Pensei por um instante. Victoria é uma criminosa. Ela cometeu fraude há 3 anos e não sofreu consequência alguma. Estava prestes a repetir isso, e dessa vez, usando documentos falsos para enganar um banco em valores que poderiam chegar a centenas de milhares. Se eu tivesse deixado, ela seria descoberta em algum momento, mas não antes de causar danos reais. Instituições financeiras perderiam dinheiro. Investigadores desperdiçariam tempo e recursos. Outras pessoas poderiam ser envolvidas. Ao interromper isso agora, com provas claras, evitei consequências maiores. Então sim, é uma questão de impacto coletivo. Jennifer assentiu. Pelo bem maior. Também é algo pessoal. Completei. Estou cansada de ser a vítima. Cansada de não ser levada a sério. Cansada de ver pessoas erradas escaparem só porque ninguém registrou as coisas direito. Victoria me prejudicou uma vez e nada aconteceu. Eu fiz o possível para que isso não se repetisse. Justo, disse Jennifer. Trabalhamos até às 7 da noite, organizando toda a documentação para a reunião do dia seguinte com a CVM. Quando saí do escritório, eu tinha reunido 3 anos de gravações, registros financeiros, e-mails e depoimentos em um dossiê completo. Dirigindo para casa, imaginei Victoria em uma sala de depoimento, provavelmente insistindo que era inocente, que eu tinha armado uma situação, que tudo não passava de um mal-entendido. Mas as provas eram consistentes. As gravações não deixavam dúvidas. Os documentos reforçavam tudo. Os pedidos de empréstimo também. Ela cometeu fraude. E eu impedi.
Essa era a verdade, independentemente de qualquer tentativa de distorção. Em casa, servi uma taça de vinho e me sentei na varanda, olhando as luzes da cidade. Em algum lugar, minha família devia estar reunida, discutindo o quanto eu era terrível, como trair Victoria, como destruir tudo. Que falem. Eu impedi um crime. Evitei uma fraude bancária. E ainda criei um caso que pode servir de aprendizado para futuras investigações. Registrei tudo com calma, com precisão. Meu celular ainda estava desligado sobre a mesa. Eu sabia que, ao ligar, encontraria várias mensagens. Minha mãe implorando, Derek revoltado, talvez até o advogado de Victoria tentando intimidar com ameaças que não se sustentariam. Mas isso podia esperar. Naquela noite, eu era apenas alguém que havia documentado e impedido uma fraude. O fato de a pessoa envolvida ser minha irmã era triste, mas não mudava os fatos. Lei é lei, mesmo quando envolve família. E eu não ia fingir o contrário para agradar ninguém. Victoria iria enfrentar julgamento. Provavelmente aceitaria um acordo. Pode haver pena de prisão, além de restituição e outras medidas legais. A carreira dela no mercado financeiro estava encerrada, a reputação destruída, mas foram escolhas dela. Tentou prejudicar a própria irmã 2 vezes. Agora, finalmente, enfrentava as consequências. Isso não era vingança. Era responsabilidade. E se minha família não conseguia enxergar essa diferença, isso não era problema meu. Tomei um gole do vinho e continuei observando a cidade, tranquila ao saber que no dia seguinte eu prestaria depoimento contra minha própria irmã, e não sentiria culpa por isso. Porque existem coisas que vêm antes da lealdade familiar. Coisas como honestidade, integridade, justiça e o princípio básico de que quem comete um crime precisa arcar com as consequências, não importa o sobrenome. Bom, tudo o que Emily fez carrega um peso que vai além da legalidade. Existe uma linha invisível entre se proteger e construir uma situação para provar algo que ninguém quis enxergar. Durante 3 anos, ela não apenas reuniu provas, mas também sustentou uma narrativa onde parecia fraca, desacreditada e dependente. Isso exige controle emocional extremo, mas também levanta uma questão inquietante. Até que ponto alguém precisa se anular para finalmente ser levado a sério? A história revela que, muitas vezes, o maior risco não é o inimigo direto, mas aqueles que escolhem não ver. E quando a verdade finalmente aparece, ela não vem leve. Ela vem destruindo tudo ao redor, inclusive os vínculos que um dia pareceram inquebráveis. Essa história mostra que justiça sem preparo é apenas opinião, mas justiça com estratégia pode mudar completamente o desfecho de qualquer situação. Emily não reagiu no impulso. Ela observou, registrou e esperou o momento certo. Isso ensina que nem toda batalha deve ser travada na hora em que acontece. Às vezes, recuar é parte do plano. Porém, também deixa uma lição mais profunda. Vencer não significa sair ileso. Ao provar que estava certa, Emily perdeu a confiança da própria família. Ou seja, agir corretamente nem sempre traz reconhecimento imediato. A verdadeira força está em sustentar suas decisões, mesmo quando ninguém valida você. No final, integridade não é sobre aprovação. É sobre coerência com aquilo que você sabe que é verdade. Agora me diz, se você estivesse no lugar dela, escolheria proteger a família ou proteger a própria verdade, mesmo sabendo o preço disso? Até que ponto a busca por justiça deixa de ser sobre o certo e passa a revelar quem você realmente se tornou? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se esse tipo de história te prende do começo ao fim, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder as próximas, porque as próximas podem te fazer enxergar coisas que você nunca tinha percebido antes. A sala de reuniões parece um tribunal. Estou sentada diante de Mitchell Dane, meu chefe e diretor de operações da nossa consultoria em Chicago. Meu laptop treme levemente enquanto finalizo minha apresentação. Há meses venho trabalhando nessa ideia nas horas vagas, uma plataforma digital para cooperativas agrícolas. Mitchell me deu permissão para desenvolvê-la por conta própria.
Meu coração acelera enquanto aguardo uma resposta. Os membros do conselho se ajeitam em suas cadeiras. Steven Lauren, nosso maior cliente, observa em silêncio pela tela de vídeo. Então Mitchell ri. Uma risada fria, carregada de deboche, que corta o ambiente. Que bonitinho, cara. Sua fantasia de startup, diz ele, sorrindo para o conselho. Talvez seja melhor guardar isso para o seu clube do livro. Aqui lidamos com negócios de verdade. A sala se enche de risadas. Sinto o rosto arder de vergonha. Passei noites estudando cooperativas agrícolas, analisando falhas na logística e estruturando soluções. Aquilo não era só uma ideia. Era um plano de negócios bem construído. Mitchell se volta ao conselho, me ignorando completamente. Desculpem pela distração. Vamos seguir para o processo de captação de clientes, onde o lucro realmente acontece. Fecho meu laptop com cuidado. Ninguém me encara. Steven não ri, mas estou humilhada demais para perceber. Naquela noite, começo a escrever minha carta de demissão. Meses antes, eu havia apresentado essa mesma ideia na reunião trimestral de inovação. Mitchell mal tirou os olhos do celular. Tecnologia agrícola. Cara, somos uma empresa de consultoria listada entre as maiores do mercado, não uma assistência rural. Ele disse que avaliaria minha pesquisa e me daria um retorno. Esperei semanas por uma resposta que nunca veio. A segunda tentativa aconteceu durante o retiro da empresa. Abordei Mitchell no intervalo do café, mostrando projeções de mercado e potencial de lucro. Ele concordou de forma superficial, mas me colocou para auditar sinistros de seguros na semana seguinte. Vamos focar em fontes de receita já consolidadas, disse ele. A terceira tentativa foi formal. Enviei uma proposta detalhada pelos canais internos. A assistente de Mitchell reservou alguns minutos entre reuniões. Ele passou os olhos rapidamente pelo resumo executivo enquanto checava os próprios e-mails. Conceito interessante, mas nossos clientes precisam de soluções mais complexas, disse sem levantar a cabeça. Isso parece simples demais. Simples demais. Aquilo me atingiu. Eu havia identificado um mercado de bilhões. Cooperativas agrícolas estavam tendo grandes prejuízos por causa de uma gestão logística ultrapassada. Elas precisavam de tecnologia prática e acessível, não de sistemas corporativos complicados como os que Mitchell insistia em vender. Mas Mitchell só enxergava pequenos produtores. Eu via uma oportunidade enorme. Depois da humilhação daquele dia, entendi que ele nunca enxergaria o que eu enxergava. Uma semana depois, Mitchell me chama ao escritório. O horizonte de Chicago se estende atrás da mesa, mas naquele dia tudo parecia distante. Cara, tenho pensado sobre suas prioridades profissionais. Ele começa, sem muita cerimônia. Aquela apresentação deixou claro que talvez você esteja assumindo coisa demais. Aperto a caneca com mais força. O que você quer dizer com isso? Inovação importa, mas o mais importante é executar. Ele empurra uma pasta na minha direção. Vou te realocar para a conta da Morrison. Eles precisam de alguém detalhista na auditoria de conformidade. A conta da Morrison. Planilhas, relatórios e burocracia. Trabalho básico. E o projeto da Henderson? Pergunto. A Henderson é nosso maior contrato neste trimestre. Eu vinha liderando a estratégia de transformação digital há meses. O sorriso dele não parece sincero. Angela vai assumir o projeto da Henderson. Ela está pronta para mais responsabilidades. Angela, sua sobrinha, entrou na empresa há poucos meses. É inteligente, mas não tem experiência prática. A própria Henderson havia solicitado minha liderança. Mitchell, eu construí todo o projeto da Henderson desde o início. Agora a Angela vai executar tudo. Considere isso uma oportunidade para o time crescer. Saio da sala entendendo perfeitamente. Aquilo não era sobre desempenho. Era uma punição. A promoção de Angela é anunciada na semana seguinte. Ela agora ocupa o cargo que haviam prometido para mim. Durante a reunião, Mitchell elogia suas ideias novas e seu pensamento estratégico. Permaneço em silêncio no fundo da sala. Alguns colegas me olham com empatia. Outros evitam qualquer contato. A política interna ficou evidente. Depois da reunião, Jessica se aproxima perto da máquina de café. Cara,
Todo mundo sabe que você é a melhor estrategista daqui. Tento disfarçar. Angela é competente. Ela vai dar conta. Mas não é esse o ponto. Jessica abaixa a voz. Mitchell está tentando te forçar a sair. O RH comentou sobre você não se encaixar na empresa. Meu estômago aperta. Por quê? Porque você virou uma ameaça. Suas ideias são melhores que as dele. E ele sabe disso. Aquela ideia da agricultura chamou atenção. Eu ouvi Stephen Loren fazendo perguntas depois da sua apresentação. Guardo essa informação em silêncio, sem saber exatamente o que pensar. Semanas depois, estou sobrecarregada com tarefas da Morrison. Cansada, esgotada. Vejo Angela se perder no projeto da Henderson. No espelho, noto o quanto estou abatida. Quando foi que cheguei a esse ponto? Meu celular vibra. Um e-mail do CEO da Henderson pedindo explicações. Angela encaminhou a mensagem com uma pergunta simples. Você consegue ver isso? Ainda estou aprendendo o sistema. O mesmo sistema que eu criei. Ao voltar para minha mesa, escuto Mitchell ao telefone. A porta está entreaberta. Angela está no controle, diz ele. Cara está focada em outras tarefas mais compatíveis com o nível dela. Fico em choque. Outras tarefas. Depois de anos de dedicação. Naquela noite desabo no apartamento, exausta, sem forças. Meu gato observa em silêncio. Jéssica manda mensagem perguntando se estou bem. Respondo apenas que estou cansada. Mas não é só cansaço. É o fim. Minha carta de demissão é simples. Direta. Agradeço pelas oportunidades e desejo sucesso. Sem mencionar nada do que aconteceu. Entrego o documento discretamente. Minhas mãos tremem, mas minha decisão está tomada. Mais tarde, Mitchell aparece. Quer conversar. No escritório, ele tenta entender. Pergunta se é sobre a mudança de função. Respondo com calma. Queremos coisas diferentes. Ele pergunta para onde vou. Digo que vou explorar novas possibilidades. Não conto sobre o meu plano. Ele oferece negociar salário. Recuso. Não é sobre dinheiro. Ele aceita, sem insistir. Ao longo das semanas seguintes, vendi meu carro e reduzi meus custos para fazer minhas economias durarem mais. Saí do apartamento e me mudei para um estúdio mais barato. Agora tenho tempo e uma chance real de recomeçar. O dia da mudança parece uma troca de pele. Meu novo apartamento tipo estúdio é pequeno, mas bem iluminado. Coloquei minha mesa perto da janela com vista para uma horta comunitária. Aquela paisagem me lembra porque acredito na inovação agrícola. Pela primeira vez em meses, abro minhas planilhas da plataforma, cheias de dados de cooperativas, análises de mercado e requisitos técnicos, todo aquele trabalho que Mitchell tratava como irrelevante. Crio uma nova pasta na área de trabalho, Carico. É apenas um nome provisório, mas já soa oficial. Isso é meu. Sem interferência corporativa, sem precisar da aprovação de Mitchell. Posso construir exatamente como imaginei. Meu celular vibra com uma notificação do LinkedIn. Alguém visualizou meu perfil. Logo depois, outra pessoa. Os comentários sobre minha saída estão circulando. Angela me liga naquela noite. Cara, sinto muito por tudo. O projeto da Henderson está complicado. Você poderia me ajudar como consultora em meio período? Estou focada em outras coisas agora. Mas você montou todo o projeto. Estou perdida aqui. Sinto uma leve compaixão. Então lembro que ela aceitou uma promoção para a qual ainda não estava pronta. Você vai conseguir resolver, Angela. Você é capaz. Depois de desligar, sirvo uma taça de vinho e peço comida chinesa. Amanhã começo a construir meu próprio caminho. Sem salas de reunião, sem ironias do Mitchell. Só eu, meu laptop e uma oportunidade de mercado enorme. Meu e-mail apita. Remetente desconhecido. Assunto: consulta sobre a Carico. Fico em choque. Reconheci elementos da sua ideia na apresentação que você fez na empresa. O e-mail é direto. Senhorita Whitman, a senhora ainda está desenvolvendo a Carico? Gostaria de conversar sobre uma possível parceria. Stephen Loren. Loren Ventures. Stephen Loren,
O maior cliente de Mitchell. O único que não riu da minha apresentação. Leio a mensagem várias vezes, achando que pode ser engano. Mas a assinatura é legítima. Lauren Ventures, a empresa de investimentos que é um dos principais clientes da consultoria. Como ele sabe sobre a Carico? Então lembro do que Jessica comentou. Steven fez perguntas técnicas depois da minha apresentação. Talvez ele tenha prestado mais atenção do que eu imaginei. Escrevo 3 versões de resposta antes de enviar algo simples e profissional. Sr. Lauren, sim, continuo desenvolvendo a plataforma agrícola apresentada recentemente. Fico à disposição para conversarmos com mais detalhes. Alguns dias depois, a assistente dele entra em contato para agendar uma conversa. Café no dia seguinte. Low Mitchells, na Union. Às 10 horas. O Low Mitchells é um restaurante tradicional de Chicago, perto do meu antigo escritório. Público, informal, ideal para uma primeira conversa. Passo a noite me preparando. Nada de apresentação formal. Já aprendi essa lição. Apenas pontos importantes e dados sólidos. Quase não durmo. Isso pode mudar tudo. Pela primeira vez desde que saí da empresa, sinto uma esperança que não sentia há meses. No dia seguinte, descubro o que Steven viu que Mitchell não viu. O restaurante cheira a café e movimento. Steven Lauren está sentado em uma mesa ao fundo, olhando o celular. É mais jovem do que eu esperava, talvez com cerca de 45 anos, com uma postura confiante e tranquila. Cara, ele se levanta para me cumprimentar. Obrigado por vir. Obrigada pelo convite. Fiquei curioso para saber como você chegou até mim. F. Mitchell acha que entende o mercado melhor do que todos. Ele está enganado. Steven pede café e continua. Sua apresentação foi a coisa mais interessante que vi naquela sala em muito tempo. Mitchell pareceu discordar. Mitchell não percebe para onde o mercado está caminhando. Ele continua vendendo soluções antigas para problemas atuais. Ele se inclina. Mas você viu algo diferente. Me explique sobre as cooperativas agrícolas. Durante meia hora, explico minha pesquisa. Cooperativas tendo grandes prejuízos por causa de operações logísticas ineficientes. Falhas tecnológicas que geram perdas significativas todos os anos. Um mercado que precisa de soluções simples. Steven anota tudo. Suas perguntas são diretas e inteligentes. Ele entende de distribuição, margem e escala. Você está certa sobre o tamanho do mercado, diz ele. Meu avô tinha um silo em Iowa. Esses problemas existem há muito tempo. Então por que ninguém resolveu isso? Porque empresas como a do Mitchell acreditam que os agricultores querem sistemas complexos. Eles só querem algo que funcione. Quero investir nisso, diz Steven, tomando mais um gole de café. Sério, muito sério. Mas tenho algumas condições. Ele coloca o cartão sobre a mesa. Primeiro, você mantém total controle criativo. Concordo com a cabeça. Segundo, vamos manter um perfil discreto no início, mas o investimento será feito de forma estruturada e legal. Por quê? Porque Mitchell não conseguiu reconhecer uma oportunidade real de mercado. Isso é preocupante do ponto de vista de investimento. Ele continua. Terceira condição. Eu fico com 30% de participação na empresa, em troca do investimento inicial. Você mantém o controle das operações. Vamos manter o processo simples, sem interferir no dia a dia da operação. Qual o prazo? 6 meses para validar a ideia. 12 meses para lançamento. Fornecerei capital inicial, apoio jurídico e o que for necessário. Penso no meu apartamento pequeno, nas minhas economias limitadas, na falta de contatos. Meses atrás eu lidava com auditorias. Agora estou negociando com um investidor. Preciso de uma coisa, digo. Quero montar minha própria equipe. Steven estende a mão. Combinado. Aperto sua mão e percebo que minha vida está prestes a mudar. A Carico deixa de ser apenas uma pasta no computador. Agora não é mais só uma ideia. Montar uma equipe na sala de casa parece estranho. Entro em contato com Sarah e Marcos, antigos colegas que saíram da empresa antes de mim. Sarah atende rápido. Cara, fiquei sabendo que você saiu. Tenho algo melhor. Explico tudo. O investimento, a ideia, a oportunidade.
Você está falando sério? Totalmente. Steven Loren está investindo. Uma pausa. Depois uma risada. Estou dentro. Marcos hesita mais. Ele trabalha como freelancer, mas quando entende o potencial, muda de postura. Então vamos criar um software agrícola do zero e competir com a antiga empresa? Exatamente. Quando começamos? O terceiro membro é inesperado. David, um ex-estagiário que foi dispensado depois de questionar decisões internas. Ele é excelente em design e entende o público rural. Você quer que eu trabalhe em quê? Pergunta. No futuro da tecnologia agrícola. Ele sorri. Estou dentro. Nosso primeiro cliente é a Oak Grove Cooperative, uma rede de silos em Illinois. A diretora financeira, Janet, responde rapidamente. Estamos procurando uma solução acessível há anos. Tudo é caro ou complicado demais. Perfeito. É exatamente isso que queremos resolver. Na semana seguinte, vou até lá de carro alugado. As instalações são simples. Silos, um pequeno escritório, caminhões entrando e saindo. Janet me mostra os problemas. Perdemos dinheiro com rotas mal planejadas. Ela aponta para um mapa cheio de marcações. Motoristas perdem tempo com entregas mal organizadas. Nosso sistema manual não acompanha a demanda. Como seria o ideal? Pergunto. Rotas otimizadas em tempo real. Ajustes conforme clima. Controle de custo por quilômetro. Algo simples de usar. Anoto tudo. Observo o funcionamento. Agora é real. Após algumas semanas de desenvolvimento intenso, conseguimos entregar um sistema piloto funcional. Simples. Ainda em desenvolvimento, mas funcional. A Oak Grove testa com alguns motoristas por 10 dias. Os resultados surpreendem. A eficiência melhora em 12%. Os custos com combustível caem em 8%. A satisfação dos motoristas aumenta, porque os horários passam a fazer sentido. Janet liga trazendo os resultados. É exatamente o que precisávamos. Quando podemos ampliar o projeto piloto? Desligo e envio uma mensagem. Primeiro sucesso. Eles querem expandir. A resposta dele vem direta. Eu te disse. A empresa de Mitchell perde a conta da Henderson em novembro. Angela me liga chorando. Eles estão cancelando o contrato inteiro. Ela conta que o CEO da Henderson disse que os resultados não atenderam às expectativas. Sinto pela Angela, mas não me surpreendo. Todo o projeto da Henderson exigia conhecimento profundo de sistemas integrados. Angela foi colocada em uma situação em que tudo deu errado. O que o Mitchell disse? Ele está culpando fatores externos, a volatilidade do mercado, expectativas irreais do cliente, mas todo mundo acha que a culpa é minha. Não é sua culpa, Angela. Você não estava preparada para esse nível de responsabilidade. A Henderson pediu especificamente por você na reunião de encerramento. Meu estômago se revira. O que você disse a eles? Falei que você saiu por motivos pessoais, mas eles parecem saber mais do que isso. A Henderson Industries é exatamente o tipo de cliente que precisa de soluções em tecnologia agrícola. Se estão insatisfeitos com a empresa de Mitchell, isso abre uma oportunidade. Eles têm instalações de processamento de alimentos em todo o centro-oeste. Naquela noite, pesquiso mais a fundo a Henderson Industries. Suas subsidiárias incluem processamento de grãos, fabricação de ração animal e investimentos em terras agrícolas. Estão perfeitamente posicionadas para se beneficiar de tecnologia voltada à otimização de cooperativas. Escrevo um e-mail com cuidado para o CEO. Sr. Henderson, entendo os desafios enfrentados recentemente em seus projetos de consultoria. Atualmente, estou desenvolvendo soluções tecnológicas especializadas para o setor agrícola. Gostaria de saber se o senhor teria interesse em conversar sobre necessidades de otimização logística. Alguns dias depois, recebo a resposta. Senhorita Whitman, temos interesse sim. Podemos nos reunir na próxima semana? A reunião fica marcada para terça-feira, no antigo prédio de Mitchell. A Henderson Industries mantém um escritório em Chicago, no 14º andar do prédio. Entrar naquele elevador dá a sensação de voltar a um lugar que prefiro esquecer. O Sr. Henderson é exatamente como imaginei. Mãos calejadas, postura direta,
olhar atento que não deixa passar nada. Seu antigo empregador nos decepcionou. Ele diz sem rodeios. Prometeu muito e entregou pouco. Angela é uma boa pessoa, mas não entendia o nosso setor. Empresas agrícolas têm desafios próprios. Exatamente. Não precisamos de sistemas complexos. Precisamos de soluções que funcionem na prática, em silos de grãos e fábricas de ração. Ele me mostra dados em um tablet. Sua plataforma consegue lidar com isso? Apresento os resultados do nosso piloto na Oak Grove. Dados reais, melhorias mensuráveis e soluções que podem crescer junto com a operação. Henderson faz perguntas detalhadas sobre integração e prazos. Estamos ampliando parcerias com cooperativas. Ele observa com atenção. Sua plataforma pode otimizar toda a nossa rede. O contrato que ele propõe começa como um projeto piloto, com potencial de se tornar um acordo anual de 6 dígitos após validação. Isso colocaria a Carico como uma concorrente relevante no setor de tecnologia agrícola. Quando podemos começar? 1º de janeiro. Precisaremos de 3 meses para desenvolvimento e testes. Henderson estende a mão. Bem-vinda a um novo nível, senhorita Whitman. Sair daquele prédio com um contrato assinado traz uma sensação de conquista. Meu celular vibra com uma mensagem de Steven. Ouvi sobre a Henderson. Muito bem. As notícias circulam rápido no ambiente de negócios de Chicago. Em dezembro, rumores começam a se espalhar na empresa de Mitchell. 3 clientes mudaram discretamente para outros fornecedores em projetos específicos. Ninguém conectou os pontos ainda, mas a tensão cresce. Jessica me manda mensagens com atualizações. Mitchell está fazendo reuniões fechadas com o conselho. O clima está pesado. Outra mensagem chega. Angela foi transferida para a área de pesquisa. Basicamente, está lidando com tarefas administrativas agora. Sinto pelos antigos colegas, mas negócios são negócios. Estamos resolvendo problemas que a empresa de Mitchell não conseguia resolver. Nossa equipe cresce para 5 pessoas em tempo integral. Alugamos um pequeno escritório em um armazém reformado. Nada sofisticado, mas funcional. Paredes de tijolo aparente, piso de concreto e janelas amplas com vista para o rio Chicago. Sarah assume o desenvolvimento de negócios. Marcos cuida da arquitetura técnica. David trabalha nas interfaces. Eu lidero a estratégia e o relacionamento com clientes. O ritmo é intenso, mas empolgante. Jornadas longas construindo algo em que acreditamos, em vez de rotinas repetitivas analisando relatórios sem impacto real. Steven visita nosso escritório em meados de dezembro. Ele observa o ambiente. Quadros cheios de anotações, computadores funcionando sem parar, copos de café por todos os lados. Agora sim isso parece inovação de verdade, ele comenta. E realmente parece. Algum arrependimento por ter saído da empresa de Mitchell? Penso por um instante. Meses atrás, eu era apenas mais uma profissional tentando ser ouvida. Agora, estou liderando algo meu, com clientes relevantes. Nenhum. Steven concorda. Ótimo, porque estamos prestes a acelerar. A oportunidade surge de forma inesperada. O estado de Illinois anuncia um fundo de $2.500.000 para startups de tecnologia agrícola. As inscrições vão até 15 de janeiro. Devemos participar, sugere Sarah em uma reunião. Quais são nossas chances? Pergunta Marcos. Pesquiso os vencedores anteriores. Normalmente favorecem empresas mais consolidadas. Temos poucos meses de operação e 3 clientes, mas nossos resultados são fortes. As melhorias da Oak Grove chamaram a atenção do Departamento de Agricultura. A Henderson traz credibilidade. Nossa tecnologia demonstra impacto real. Vamos tentar. Decido. Passamos 2 semanas preparando a proposta. Análise de mercado, detalhes técnicos, projeções financeiras e cartas de apoio. David cria visualizações, mostrando o impacto potencial em todo o estado. No dia do envio, recebo uma ligação de um número desconhecido. Senhorita Whitman. Aqui é a doutora Rebecca Martinez, da Universidade de Illinois. Gostaríamos de conversar sobre possíveis parcerias. Isso não estava nos planos, mas ela explica que a rede deles inclui 47 instalações cooperativas pelo estado.
Eles precisam de soluções para coleta e análise de dados. Sua plataforma pode apoiar pesquisas que beneficiariam milhares de agricultores. A conversa dura 2 horas. Ao final, estruturamos um piloto conjunto para validar a aplicação em diferentes ambientes. Credibilidade acadêmica, validação prática e impacto mensurável fortalecem nossa proposta. A empresa de Mitchell anuncia demissões em janeiro. Redução de 20% da equipe, citando dificuldades de mercado e perda de clientes. Angela está entre os desligados. Ela me liga no dia seguinte. Cara, eu sei que é constrangedor, mas preciso de orientação. O mercado está difícil. Que tipo de vaga você procura? Algo em consultoria agrícola. Talvez eu tenha aprendido mais do que parecia com o projeto da Henderson. Penso por um momento. Angela é dedicada. Só faltou apoio na época. Você consideraria começar do zero em uma empresa em crescimento? Depende de qual empresa. Silêncio. Cara, você está me oferecendo um emprego? Estou te oferecendo a chance de aprender desde a base. Sem atalhos, só trabalho real e desenvolvimento de verdade. A voz dela vacila. Depois de tudo, você ainda confia em mim? 2 dias depois, Angela entra na Carico como analista júnior. Trabalha mais do que todos, determinada a provar seu valor. A equipe melhora rapidamente. Ela traz experiência interna da antiga empresa e uma vontade enorme de crescer. Steven nos visita novamente e observa a equipe ampliada. Vocês estão construindo algo importante aqui, ele me diz em particular. Agora parece sustentável. Mais do que isso, vocês estão mudando a forma como esse mercado funciona. Essa mudança começa a ficar visível em fevereiro. Um gerente de compras de um dos clientes agrícolas restantes de Mitchell entra em contato comigo diretamente. Senhorita Whitman, estamos revisando nossos contratos de consultoria. Vários colegas recomendaram sua empresa para otimização logística. Reconheço a empresa, Prairie Valley Distributors, uma cooperativa relevante no comércio de grãos. Eles trabalham com a empresa de Mitchell há 3 anos. Quais desafios específicos vocês estão enfrentando? Custos elevados na logística, processos manuais que já deveriam ser automatizados, tecnologias que não se encaixam nas nossas operações. Ela faz uma pausa. Sinceramente, estamos pagando caro por resultados abaixo do esperado. A análise confirma o que eu imaginava. A empresa de Mitchell vendeu um sistema genérico que exige muita adaptação. Nossa plataforma entrega soluções direcionadas por metade do custo. Quando vocês poderiam implementar? 6 semanas para a versão básica, 12 semanas para a integração completa. A empresa de Mitchell estimou 18 meses para a próxima atualização. A assinatura do contrato já começa a parecer comum, mas esse cliente tem um peso simbólico. Estamos competindo diretamente com meu antigo empregador no setor agrícola. A notícia se espalha rápido. No mês seguinte, mais 2 clientes agrícolas de Mitchell pedem propostas. Jessica manda mensagem. Mitchell está fora de controle. Outra mensagem. Ele acredita que alguém está tirando os clientes dele. Encaminho para Steven. A resposta vem direta. Deixe ele investigar. Tudo o que estamos fazendo é legal e correto. O investigador não encontra nada relevante, mas as suspeitas continuam. Segundo Jessica, Mitchell está convencido de que um ex-funcionário está por trás disso. Ela me conta isso enquanto tomamos café. Disse que você está trabalhando como freelancer, mas ele não acredita. Que tipo de perguntas? Se você falou sobre tecnologia agrícola, se manteve contato com clientes, por que saiu de verdade? A paranoia de Mitchell chega a ser satisfatória, mas mantenho postura profissional. Nada de comentários desnecessários, nada de informações confidenciais, nada de concorrência direta fora do setor agrícola. Na semana seguinte, o que ele temia acontece. A Prairie Valley Distributors encerra o contrato e anuncia publicamente parceria com a Carico para otimização logística. A notícia ganha destaque em publicações especializadas. Uma startup em crescimento conquista contrato relevante no setor. O artigo menciona minha experiência em uma grande consultoria de Chicago, sem citar o nome da empresa de Mitchell, mas quem conhece o mercado entende.
Uma empresa jovem superou uma consultoria consolidada em uma disputa importante. Steven me envia o artigo com uma mensagem curta. O efeito começa. Naquela noite, meu telefone toca. Número desconhecido, mas voz familiar. Olá, cara. Aqui é Mitchell Dane. Precisamos conversar. Minhas mãos ficam tensas ao reconhecer o tom. O que posso fazer por você, Mitchell? Estou ligando sobre a situação da Prairie Valley. Pode haver uma questão envolvendo propriedade intelectual e acordos de não concorrência. Eu já esperava por isso. Que questão? A tecnologia que você desenvolveu enquanto trabalhava conosco pertence à empresa. Seu projeto atual parece usar métodos proprietários. É uma tentativa de intimidação. Minha plataforma foi criada depois que saí, com recursos próprios. Quais métodos exatamente? Silêncio. Ele tenta extrair alguma informação. Algoritmos logísticos, relacionamento com clientes, análise de mercado. Tudo foi desenvolvido de forma independente após o fim do meu vínculo. Isso não procede. Respondo com calma. Na verdade, está tudo documentado. Registros de desenvolvimento, validações externas, tudo pode ser comprovado. Outra pausa, mais longa. Cara, vamos ser diretos. Você é talentosa, mas talvez esteja assumindo coisa demais. Gerenciar uma empresa é diferente de montar propostas. A condescendência reacende algo dentro de mim. Essa é sua avaliação? É um conselho. Volte para a empresa. Podemos chegar a um acordo bom para todos. A proposta me surpreende. Meses atrás, eu teria aceitado sem pensar. Agora soa como desespero. Estou satisfeita com o que estou construindo. Tem certeza? A maioria das startups não sobrevive. Ainda bem que estamos entre as que dão certo. Encerro a ligação com a adrenalina alta. Pouco depois, chega uma notificação legal. Uma tentativa de reivindicar propriedade sobre conceitos de tecnologia agrícola. Nosso advogado analisa a situação rapidamente. Isso não faz sentido. Estão tentando se apropriar de ideias públicas. Respondemos com documentação detalhada. A retirada deles para acusações genéricas demonstra fragilidade. Na quinta-feira de manhã, sai o anúncio da verba. Illinois concede a Carico $400 mil. O comunicado oficial valida tudo o que construímos. O Chicago Business Journal publica uma matéria. Uma startup local está transformando o setor agrícola. O texto menciona que a empresa de Mitchell está perdendo clientes para soluções mais eficientes. Jessica manda mensagem. Mitchell viu a matéria. Ficou furioso. Steven entra na minha sala com uma pasta. Parabéns pela conquista. Pronta para o próximo passo? Ele abre o material. Uma nova rodada de investimento inicial de $2 milhões para acelerar o crescimento. Fico em silêncio por um instante. Qual é a condição? Não há surpresa. Vocês provaram o modelo, mostraram demanda e crescimento. Agora é hora de escalar. A apresentação conjunta acontece na terça-feira. Midwestern Agricultural Alliance, um grupo que representa cooperativas em vários estados. Chego cedo à sala de reuniões. Os representantes chegam no horário. Pouco depois, Mitchell entra com postura confiante. Meu estômago se contrai. Temos 2 apresentações hoje, diz o presidente. Primeiro, Mitchell Dane. Depois, Cara Whitman. Uma voz interrompe da porta. Houve uma mudança. Steven Loring entra. Após analisarmos as 2 propostas, decidimos seguir com a Carico. O rosto de Mitchell muda na hora. Steven, o que significa isso? Significa que estamos encerrando nossa parceria comercial. Steven mantém o tom firme. Você não reconheceu uma oportunidade real de mercado. Isso é preocupante do ponto de vista de investimento. Mitchell tenta reagir, mas perde o controle. O presidente intervém. Sr. Dane, será melhor encerrar sua participação aqui. Após a saída dele, sigo com a apresentação. As perguntas são detalhadas. Escalabilidade, integração, expansão. Ao final, o presidente conclui. Gostaríamos de avançar com a Carico como parceira tecnológica. Entre 12 e 18 meses depois, estou sentada na varanda de um silo em Iowa, tomando café com o gerente da unidade. Nossa plataforma melhorou tanto a operação que eles expandiram para 3 regiões próximas.
Meu telefone vibra com atualizações. Novos estados demonstram interesse. Steven me liga enquanto dirijo de volta para Chicago. Parabéns pela expansão. Já pensou no mercado internacional? Dou uma leve risada. Meses atrás eu estava em um apartamento pequeno. Agora falamos em crescimento global. Mitchell não entra mais em contato. A empresa dele reduziu drasticamente o tamanho. Paro em frente ao nosso centro tecnológico. Cerca de 18 funcionários e clientes em 3 estados. Mitchell estava errado na maior parte das coisas, exceto em uma coisa. Eu realmente não estava preparada para a versão de liderança que ele conhecia. O maior erro de cara não foi acreditar na própria ideia. Foi tentar validá-la em um ambiente que não tinha interesse em enxergá-la. Nem toda rejeição é falta de valor. Muitas vezes, é apenas incompatibilidade entre visão e estrutura. Quando você depende da aprovação de quem lucra com a sua limitação, você nunca terá espaço para crescer de verdade. A virada acontece quando você entende que reconhecimento não se implora, se constrói em ambientes certos. Coragem, nesse caso, não foi sair. Foi parar de pedir permissão. A história revela algo mais profundo do que uma simples vingança profissional. Ela expõe como estruturas de poder silenciosamente eliminam ameaças que não conseguem controlar. Mitchell não precisava destruir Cara diretamente. Bastou reposicioná-la, isolá-la e desacreditá-la. Esse é o jogo invisível que muitos não percebem. Ao mesmo tempo, também mostra que ideias simples são frequentemente subestimadas por quem está preso à complexidade como símbolo de valor. No fim, não é sobre quem tem mais poder no início, mas sobre quem entende o jogo que está sendo jogado. E Cara, no momento mais silencioso da história, mudou completamente de jogo. Agora me diz, em que momento você percebe que Cara deixou de tentar provar valor e passou a jogar um jogo completamente diferente? O que pesa mais para você no longo prazo? Permanecer leal a uma estrutura que te limita ou ter coragem de sair mesmo sem garantias? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E se essa história te fez pensar diferente sobre trabalho, valor e coragem, já deixa o like e se inscreve no canal, porque os próximos vídeos vão mexer ainda mais com a forma como você enxerga tudo isso.